Boa tarde, meus irmãos. Para quem não me conhece, sou Luís Filipe Félix, sou da zona de Mafra, portanto já há algum tempo que todos os... Não se está a ouvir? Mais alto. Muito bem, então vou tentar. Estava eu a dizer que sou da zona de Mafra, tenho a graça de ter vindo sempre a estes retiros, desde o início, e vou tentar dar o testemunho de vida perante aquilo que tem sido a minha vida no fundo. Sou de origem de uma família católica, católica só porque eram batizados os meus pais, mas qualquer um deles não ligavam à missa, não ligavam a Deus, não ligavam a nada. E uma família sem Deus, como devem calcular, é um viver difícil, é um viver com muita lacuna. Mas eu tenho a graça e agradeço muito a Nossa Senhora, desde sempre fui iluminado e ajudado, e continuo, por Nossa Senhora. Por conseguinte, nos momentos em que havia lá em casa mal-estar, eu ia para as traseiras da minha casa, logo desde muito pequenino, ia rezar, ia me encontrar com Nossa Senhora. E realmente a confusão estava lá dentro de casa, mas eu sentia-me bem, sentia-me tranquilo. E nessas experiências fui tendo ao longo do tempo. Lembro-me que, bem miúdo, cheguei a dizer aos meus pais porque é que eles não acreditavam em Deus, no céu, não sei quantos. O meu pai uma vez até me disse: o céu é para os passarinhos. Mas eu ia guardando isto tudo e ia sempre rezando, tocando a minha vida, sempre com Nossa Senhora a ajudar-me e eu a sentir de facto a graça de Nossa Senhora na minha vida. Fui indo, meus pais nunca se interessaram de me batizar, inclusive, fiz a minha adolescência sem ser batizado, só nas vésperas do casamento é que a minha mulher queria, por fazer a festa do casamento, que casássemos à igreja, e entretanto aceitei a ideia, não tendo ainda consciência da graça que era o casamento pela igreja. No entanto, já queria ser batizado porque sentia de facto que fazia falta o batismo e que fazia parte. O padre que era para nos batizar recusou-se a batizar-me uma vez estávamos na véspera do casamento. Se não precisou do batismo até à data, também não é agora que eu vou batizar. Fui explicar a situação a um outro padre, na altura na Igreja Nova, o padre Delmar, em que lhe expliquei que queria casar e já agora queria-me também batizar. E ele perguntou-me: então, mas vais-te batizar para casar ou queres-te batizar? Eu disse: não, independentemente do casamento, eu quero-me batizar. Então vais ter aqui esta preparação, quando vires que tens isto tudo decorado e que sabes o que queres, vens cá ter comigo. Depois, para quem quer, é fácil e é rápido. Decorei aquilo tudo, com a ajuda de Deus, que sempre gostei muito. Fui, batizei-me, entretanto casei. Deus deu-me a graça de dar-me 3 filhos espetaculares, graças a Deus, em que muito tempo, há alguns anos, tive a graça de eu, a minha mulher e os meus 3 filhos, no banco da missa, ao domingo, estávamos ali todas as semanas. O que foi, de facto, uma altura da minha vida muito boa, graças a Deus. Mas, possivelmente, como tinha que crescer mais e Deus queria mais de mim, entretanto, começou a minha mulher por desistir de ir à missa. Eu, graças a Deus, sempre com a vontade toda, e a partir do momento em que fui batizado, faltei à missa 2 ou 3 vezes por causas mesmo que não podia ser, o que também causou algum conflito na família, infelizmente, porque na altura de férias eu sentia que mais tempo e disponibilidade tinha para Deus e para a sua Santa Missa, pelo menos ao domingo. A família e os amigos que passávamos férias juntos, e quando estivéssemos em qualquer lado, ninguém me compreendia, porque se estamos de férias não é a altura para ir à missa. Não, eu vou sempre à missa.
Por conseguinte, esses pequenos atritozinhos fez com que eu e a minha mulher começássemos a coisa a não carburar muito bem. No entanto, eu sempre firme no meu caminho, na minha rota, e daí, graças a Deus, com todas as tempestades que fui tendo ao longo da vida, o amor de Deus é superior e supera tudo. Pois, como ia dizer, primeiro foi a minha mulher a sair de querer ir à missa, tudo bem, eu continuei, e sempre com os meus filhos e tal, eu sempre os fui levando e tudo a correr normal. A certa altura estava eu para sair para a missa, um domingo, e estava a despachá-los e a orientar as coisas para sairmos, e ela diz-lhes e diz-me a mim: quer dizer, ao domingo, que é um dia deles descansarem, tens que os levar sempre para a missa. Logicamente, rapaziada nova, juventude, viu logo ali, isto está a saber bem. Começaram-se a desviar e começaram a não ir. Conclusão, lá em casa, só eu mantive sempre, e cada vez mais, graças a Deus, o gosto por Deus, o gosto pela missa e por todos os sacramentos em dia. Ora, isso vai criando um atrito muito grande numa família. É como que uma família é coxa, anda aos cimos e ao baixo, porque o passo não é o mesmo, desencontra. Portanto, a todos os homens que aqui estão, aconselho-vos, quando são vocês a não a saber muito bem, quanto mais não seja primeiro para acompanhar as esposas e os filhos, e as mulheres a mesma coisa. Porque quando um casal não fala a mesma língua, quando não estão em sintonia, há ali uma lacuna muito grande, que depois se reflete lá mais à frente. Porque a minha experiência de vida é de facto que o amor de Deus e a mão de Deus serve para tudo, é bom para tudo, faz falta em tudo. Porque não conheço vida nenhuma que não tenha os seus problemas, as suas dificuldades, os seus desencontros, mas se nós levarmos a vida como Deus quer, como Deus deseja, com os sacramentos em dia, com alguma oração, tudo passa. E nos vai fortalecendo e nos vai robustando cada vez mais para enfrentar as dificuldades do dia-a-dia. Porque cá, na Terra, não conheço de facto vidas assim bonitas, sem problemas. Podemos ver de facto as pessoas mais alegres, menos alegres, no entanto, problemas há sempre. Lá está de facto a mão de Deus para nos fazer vencer e andar. Como ia dizer, portanto, eu com essa dificuldade de facto, lá em casa ser só eu a ir à missa, fizemos um curso também de cristandade, e graças a Deus foi aí que eu aprendi e senti que Jesus está no sacrário, porque eu até ali, pronto, ia ao sacrário e tal, mas nunca o tinha sentido a sério. E foi no meu curso de cristandade que de facto senti que Jesus estava no sacrário. Foi aí que entrou, senti e o comecei a viver. A partir daí tudo é diferente também, nos ajuda muito. Porque temos de facto sempre, a toda a hora do dia, que queiramos ir a um sacrário, temos ali Jesus à nossa espera, temos ali quem nos conforta. Foi Jesus que disse: vós que estáis abatidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Por conseguinte, o ser humano tem todas as razões para estar sempre muito ligado a Deus e aos sacramentos. Tenho de facto muita pena dos meus filhos estarem fora da igreja, não ligam nenhuma, a minha mulher a mesma coisa, o que me causa uma pequena impressão e um mau viver. No entanto, por outro lado, dou graças a Deus que cada vez mais tenho sentido
a graça de Deus na minha vida, o me fortalecer na fé. Neste percurso, e quando eu senti que a minha vida estava a mexer mais com o que eu queria, portanto estava a mexer com a minha estabilidade, pensei, bem, isto eu tenho de ver aqui o que é que há de fazer, porque antigamente tudo ia à missa, corria bem, agora o ambiente familiar está tudo a mexer, deixa-me cá ver o que é que hei de fazer nisto. Lá aparece uma pessoa amiga que me aconselhou que aqui no Norte havia uma senhora, Penafiel, uma senhora que fazia umas orações muito boas, uma senhora de Deus e tal, e eu lá vim até Penafiel, falei com a senhora. Quando se chega, lá tinha ela os santinhos todos, tal, mas eu, como já rezava um bocadinho, o Espírito Santo dizia-me, não é este o caminho. E eu não me sentia lá bem. Ora, o que é que eu ia pedir? Ia pedir para que a minha mulher, os meus filhos e tal, começássemos a ter o mesmo ambiente familiar, aquilo que eu gostava, que era um ambiente familiar em condições, mas de facto eu não me sentia ali bem. E algo me dizia que não era ali o caminho. Por conseguinte, continuei a rezar, além de ter lá os santinhos todos e me dizer para ir a Fátima e tal, não me inspirou. Vim a ter conhecimento que ia haver um retiro em Fátima com o padre exorcista Manuel Sabino. Eu pensei, vou lá ver o que é que é, porque na altura que me vi, um padre exorcista, Manuel Sabino e tal, deixa lá ver. Fui lá e com alguma dificuldade, porque depois quem não vai também não gosta que se vá, e em casa houve ali uma certa dificuldade. Sei que quando cheguei ao retiro, estava de facto o padre Manuel Sabino a dizer... Eu cheguei, estava a falar e eu fiquei ali a ver onde é que ia. E estava o padre Manuel Sabino a dizer que o cristão de hoje em dia, ao domingo vai à missa. À segunda, à terça, à quarta, quando lhe dá jeito, vai ao Senhor, vai aqui, vai ali, vai a todo lado à mesma. Não sei se ainda não sabem que, de facto, aquilo que Deus quer é que se tenha uma fé firme na nossa fé, nos nossos sacramentos, e graças a Deus a Igreja Católica tem tudo o que precisa, ou seja, os sacramentos. Para problemas mais graves, há de facto padres exorcistas que resolvem tudo o que for preciso. Eu vi que estava-me a tocar precisamente na ferida, que eu tinha ido onde não devia, por desconhecimento, fiz questão de me ajoelhar, pedi perdão logo a Deus, meu Deus, fui, não me convenci, mas também não sabia que estava a pecar. Por conseguinte, peço desculpa, vou-me confessar logo possível e vou tomar outro caminho. Depois, a partir dali, habituei-me de facto a cada retiro que havia em Fátima, fui frequentando, fui crescendo na fé, que faz muita falta, porque nós... Normalmente, se aparecer um passeio, se aparecer qualquer coisa, temos sempre tempo. Para um retiro que nos faz crescer, que nos ajuda em tudo, às vezes parece que nos encolhemos. Pois eu dou graças a Deus por cada vez mais ter começado a sentir o gosto por retiros, por palavras, por bons padres, que nos ensinam, que têm de facto o dom de nos esclarecer, de puxar. E felizmente comecei por aí. Na altura ainda tinha uma atividade bastante mexida, que eu tinha um armazém de iluminação na zona de Mafra, que vendia muito para cá, para o estrangeiro, importava, grande corrida. No entanto, sempre com a noção daquilo que me dava prazer e muito bem-estar, sempre. Na altura estava a fornecer também para os hotéis da Madeira, mas como já não me sentia bem sem Deus, todos os dias ia à missa à Igreja do Monte, onde conheci o Padre Giselo. Mais uma ajuda, uma grande ajuda na minha vida, para me esclarecer tudo o que eu precisava
Não só um padre, como ali um amigo, uma pessoa que me esclarecia tudo o que eu tinha dúvidas. E quando ele viu que eu estava assim mais ou menos já por dentro minimamente das coisas, convidou-me de facto para uma das orações que ele tem que fazer, e aí continuei e comecei a aprender mais e mais das dificuldades que muitos irmãos têm. Porque de facto a gente vê pessoas a sofrerem anos mal encaradas, mal-humoradas, que nós dizemos assim, epá, aquilo é mesmo mau feitio, má pessoa. Por vezes não. Por vezes há de facto coisas que o acompanham, que nós desconhecemos, mas que são uma realidade. No meu caso concreto, eu dou graças que, além de não ser uma família católica praticante, eu tive a graça de ser atraído, de ser puxado por Nossa Senhora e por Jesus. Não sei porquê, mas há outras almas que assim não são, portanto, que não se atraem pelo amor de Deus, e que quando nós estamos de costas para Deus, estamos de facto de frente para outra coisa qualquer, que não é boa. Portanto, ao não ser boa, não nos traz nada de bem. E vê-se hoje em dia que grande parte das pessoas que nós nos cruzamos, que nós falamos, grande parte anda tudo mal encarado. Sem dúvida nenhuma que uma das razões é a nossa situação económica, porque o país economicamente não está bem. É de facto uma razão. Mas para mim ainda a maior razão é a falta do amor de Deus em cada um de nós. Porque se a pessoa tivesse privações de alguma coisa, mas que tivesse o amor de Deus dentro de si, é quanto basta. Não comeu um bom peixe, comeu uma latinha de atum. Não deu um passeio ao estrangeiro, foi passear ao jardim mais próximo. Até quem sabe se é aí que está de facto um bocadinho de tempo para agarre-se a Deus, para que louve, para que agradeça. Portanto, no meu entender, na minha perspectiva, nós portugueses, as nossas carinhas enfiadas que aí andam têm muito a ver com a falta do amor de Deus, da presença de Deus em cada um de nós, porque nós portugueses temos de facto a graça muito grande de ser um país muito privilegiado por Nossa Senhora e por Deus. Temos o Fátima, em que Nossa Senhora apareceu 6 vezes. Temos a nossa história muito bonita, que em Lisboa Jesus chegou a vir celebrar missas com Santo António, com o Padre Gregório. Mas isso é coisas de facto que ninguém sabe. Porquê? Porque não há tempo para tudo. Tem que se ler o jornal de manhã para se saber mais ou menos como é que a coisa está. Tem que se ver o telejornal, tem que se acompanhar isto, tem que se ver aquilo, tem que se ir um bocadinho ao café, tem que se ver a novela, tem que se saber o nome dos jogadores, tem tanta coisa que a vida tem, que depois de facto o tempo para a essência da vida, para aquilo que nos dá prazer, para aquilo que nos dá fortaleza, amor, não há. É de facto uma grande lacuna que nós temos. É a falta de oração. E portanto, ao não termos a oração, não temos o amor de Deus em nós. No meu caso concreto, com todas as turbulências que eu tenho passado, um dos meus filhos tinha 7 anos, o meu Samuel, o meu filho do meio. Começou de manhã mal, com dor de cabeça, mal disposto. Levámos ao hospital a Mafra. Isto é uma constipação e está agora a germinar, dê-lhe este antibióticozinho, porque isto já vai forte, portanto dê-lhe um antibióticozinho, meta-o na cama. Ele cada vez pior, levámos-o 3 vezes ao hospital a Mafra. Ele sempre a piorar, chegou ao fim do dia, começou com convulsões, foi-se abaixo,
mal que chegámos ao hospital de Mafra e houve outro doutor que lá estava, isto é uma meningite e é aguda, vá já para a Estefânia porque isto está grave. Chegámos à Estefânia, foram para ligar à máquina, a máquina já não, nem sequer lhe sentia os batimentos, portanto já não estava. A minha mulher sentiu-se mal, foi para a casa de banho, eu fui perguntar ao doutor em que ponto é que estava o meu filho. E o doutor disse, olha, você é pai, eu sou médico, estas coisas acontecem, isto foi uma meningite aguda, o seu filho já está. Não há nada a fazer. Foi terrível na altura, mas lá está a fé. Vim cá fora à imagem de Nossa Senhora e disse-lhe, olha, Mãe Santíssima, este teu filho, pelos vistos, não há nada a fazer. Peço-te que me dês, de facto, força, coragem para continuar a poder criar os outros como tu queres. Fui lá dentro, fui dizer na altura à minha mulher, olha, eu vou para Fátima. Para Fátima? Então ele está aqui assim e vais para Fátima? Eu não sou médico, aqui não tenho nada a fazer, vou para Fátima. Para me preparar para a notícia final. Por conseguinte, chego a Fátima, tive lá umas horas muito difíceis, porque quem é pai sabe o que é que custa a perda de um filho, e já me tinham dito que não havia nada a fazer, e pedi a Nossa Senhora, e sei que a minha oração essencial na altura foi, de facto, para que Nossa Senhora intercedesse por mim, para que eu conseguisse suportar a dor que aí vinha, e que eu conseguisse continuar a ser o mesmo pai, cheio de amor e de bem-estar para os meus filhos, para os que ficavam. No entanto, se Deus o entender e que me possa dar de volta, eu agradeço muito. Mas já sem poucas esperanças, porque o médico tinha dito que os batimentos já tinham parado, já estava tudo em baixo. Pronto, não exigia nada, só pedia, porque nada é meu, não tinha nada a pedir, só na altura fiz um pedido a Nossa Senhora que se fosse de vontade de Deus, se me pudesse salvar, eu ficava muito grato. Continuei ali, onde gosto muito de estar, na capelinha de Nossa Senhora, em Fátima. Fui estando, fui rezando, e quando menos esperava, Nossa Senhora dizia-me, vai que o Samuel está salvo. Fiquei assim, vai que o Samuel está salvo. Não? Pedi, de facto, com alguma fé, mas quando aquilo vinha cá dentro, eu pensava, está salvo, tal, está salvo. E Nossa Senhora continuava-me a dizer interiormente, vai que o Samuel está salvo. Eu pedi porque acredito, mas mesmo assim, quando chega aquelas informações de Nossa Senhora, eu estava, vai, não vai, até que Nossa Senhora foi repetindo, até que eu sentisse que, se eu pedi, Nossa Senhora está a dizer que está salvo, tudo bem. Continuei a rezar mais um bocadinho, venho para baixo, venho para a Estefânia, o meu filho já estava em coma, estava para lá, e os médicos, entrou em coma e tal, pronto, é aquilo que a gente tínhamos falado, tal, tudo bem. Mas eu aí já estava, de facto, com a esperança que Nossa Senhora me tinha dado, que estava salvo. Lembro-me que os médicos notavam que, perante a situação tão grave para eles, que eu estava bem, que eu não estava muito preocupado. Ainda esteve uns dias em coma. Passado uns dias começou-se assim a mexer pouco e tal, e os médicos, ao vê-lo a mexer, disseram-me que, olha, ele está de facto a mexer, pode vir a ele, mas se vier a ele, conte de facto que ele vai ter graves sequelas. Logicamente, com a gravidade que isto foi, mesmo que ele venha, vamos ver, as sequelas vão ser muito graves. Tudo bem. Continuei a aguardar perante aquilo que Nossa Senhora me tinha dito e eu acreditei, graças a Deus. Fiquei. Pois ele, passado uns dias, não sei, 7, 6, veio a ele, começou a mexer tudo normal, tudo bem, e graças a Deus, sequências 0. Portanto, tudo aquilo que nós pedimos e que seja para nosso bem, Deus faz, Nossa Senhora faz.
O grave problema de todos nós, por vezes, é pedirmos com pouca fé. Estamos a pedir, mas pronto, descargo de consciência. Não, temos que pedir com fé e saber que, se for para nosso bem, que Deus faz, que Deus tudo pode. Se não faz aquilo como nós queríamos, é porque o projeto de Deus era outro, temos que aceitar. Portanto, quem levar a vida com esta fé e com um coração cheio de amor, no fundo está bem com tudo. Porquê? Porque quando a coisa corre a nosso jeito, ótimo, que era isso que a gente gostava e que a gente queria. Quando não vai a nosso jeito, temos que aceitar. Aceitar porquê? Porque não somos nada, somos aquilo que Deus quer, no fundo, nada está na nossa mão, não somos donos de nada, estamos aqui de passagem, portanto, porque é que nós nos havemos de agarrar tantas coisas, inclusive à família? Não é que nós não gostamos, não queremos, mas nada é nosso. É uma pena que, por vezes, os pais e as famílias, com uma infelicidade de perder um filho, por exemplo, que é uma coisa gravíssima, logicamente, revoltam-se com Deus. Portanto, isso é falta de meditar e de pensar um bocadinho mais, porque os 3 pastorinhos, que eram 3 crianças, 2 partiram, crianças, e uma ficou. Porquê? É os desígnios de Deus. Era isso que Deus queria para eles. Portanto, em nada nos podemos revoltar, em nada podemos discordar com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o melhor. Porque por vezes a gente não estamos a ver o outro lado, mas isso já pertence a Deus. Aceitar e saber de facto suportar, oferecer, torna-se uma vida diferente. Pois, entretanto, com essas dificuldades todas, se eu já acreditava e se eu já tinha de facto este fervor por Nossa Senhora, com esta gracinha que ela me fez, imaginam, né? Se eu ia lá de ano a ano, comecei a ir de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, lá estou eu. E olhem que o que eu tenho vivido diante da imagem de Nossa Senhora em Fátima, por exemplo, é qualquer coisa de formidável. Estas coisas não se conseguem explicar, vivem, sentem-se. O amor de Nossa Senhora para conosco é algo maravilhoso. Digo isto com experiência própria. Eu, graças a Deus, normalmente ando sempre bem, mas mesmo quando a gente anda menos bem ou menos satisfeito, basta estar ali um bocadinho diante da imagem de Nossa Senhora, começar a querer estabelecer um diálogo e, passado um bocadinho, a paz, o amor de Nossa Senhora enche-nos o coração. É isso que eu sinto, é isso que eu tenho vivido ao longo destes tempos, destes anos, graças a Deus. Todos nós demos graças por estarmos aqui, diante de padres como temos estado, que são padres não por profissão, mas sim por vocação. Padres que não se cansam de se dar, de fazer os possíveis e impossíveis para salvar almas, para esclarecer almas, que é importante nos dias que vão correndo. Todo este tipo de retiros não só devia de haver em Lamego, graças a Deus, mas devia de haver no país inteiro. E que as pessoas também aparecessem e que abram os corações. Porque, por vezes, nós não sabemos aproveitar as graças que Deus nos dá. Porque toda esta zona de Lamego e arredores, ainda me calhou o ano passado, fui ali abaixo a um supermercado e aproveito sempre para explicar um bocadinho daquilo que eu sinto por Deus.
e do amor que vem dele. E disse, olha, está a decorrer ali em cima um retiro que é muito, muito bom. Olha que eu venho de Mafra e muita pessoa vem de muito lado para assistir. Sim, mas aquilo é assim uma coisa esquisita. Olha, parece-me que aquilo nem católico é. Portanto, eu disse, olha, não, é católico, senão eu não estaria. É católico, graças a Deus 100% católico. Por conseguinte, aproveitem a graça do que têm aqui à mão, do que têm mesmo aqui ao pé. Portanto, temos de facto que nos esforçar, por vezes para crescer, para sabermos um bocadinho mais, porque só no nosso esforço é que conseguimos de facto avançar. Porque Deus pode querer, Nossa Senhora quer, mas se não houver uma abertura da nossa parte, um desprendimento da nossa parte, logicamente que nada feito. Eu este ano, por exemplo, eu em vez de estar aqui, podia estar no Algarve. Tenho lá amigos com casas, tenho convites, tenho isto, tenho aquilo, mas eu ia até ao Algarve 8 dias, ou os dias que eu fosse, estava um bocadinho mais queimadinho, estava lá um bocado estendido ao sol, passeava, tal, mas quando eu viesse, se eu estivesse vazio, vazio continuava. Se eu estivesse mal continuava. Porque, infelizmente, dos anos que eu passava férias no Algarve, eu, graças a Deus, sempre tive a graça de domingo, pumba, dia de missa, ninguém me atira. Mas o que se sente e o que se vê é que as praias estão minadas de gente, tudo cheio, as igrejas vazias. Ora, essas pessoas esqueceram-se que, de facto, precisamos todos muito mais de Deus do que Deus de nós. Portanto, Deus quer precisar de nós. Agora, nós é que precisamos dele, sem dúvida nenhuma. Por conseguinte, temos, de facto, que cada vez mais nos abrir o coração para Deus. No decorrer, em tudo, de facto, devemos e temos que aproveitar tudo o que aparece na nossa vida. Que por vezes aquilo que nós pensamos que é uma desgraça é no fundo uma graça. E a gente confunde. A grande desgraça que apareceu na minha vida. Por vezes não é. Por vezes é, de facto, uma graça muito grande. Que é o caso de eu que tinha, como já disse, uma atividade de iluminação em que tinha muito trabalho, muita luta, muita corrida, mas derivada da situação económica e como não era um bem de primeira necessidade, foi caindo, até que vi-me forçado a fechar aquela atividade. Agora, já com 49 anos, o que é que faço, o que é que vou fazer, o que é que não vou fazer. Como eu de Fátima gosto tanto e de todo o ambiente, pensei de facto ir trabalhar para o Santuário de Fátima, que me agradava muito a ideia. Depois havia a distância, haviam os meus filhos, que estavam os 3 em casa. Ainda houve ali umas dúvidas. Depois fui também ainda lá dar o meu nome, havia muita pessoa em espera, de facto, para entrar no santuário como funcionários e com a grande vantagem de morarem ali perto, estarem por ali, que de facto dão prioridade. Mas eu continuei a rezar e a pedir a Deus para que me aparecesse qualquer coisa, de facto, que estivesse ligada a Deus. Porque já que a minha vida tinha virado muito, de uma atividade grande, muito mexida, aproveitei a ideia para que, naquilo que eu agora fosse fazer, que estivesse ligado de alguma maneira a Deus e às coisas de Deus. Continuei a rezar, até que uma altura vi um grande meu amigo, que é o Manuel Madeira, que também, como eu, tinha uma atividade e que de repente foi passar a questão. Pensei, realmente, essa questão não tinha pensado, mas era uma coisa que eu gostava.
comecei a rezar, comecei a entregar as minhas orações a Deus e disse-lhe: olha, Senhor, não sei se me queres, mas eu quero-te. Eu queria muito, de facto, ser um sacristão, poder estar a servir o altar, poder estar a servir as tuas coisas. Tenho, de facto, de ter fé, porque fui rezando, fui pedindo, até que, de um momento para o outro, me chamaram para eu ir a Lisboa, que havia uma vaga na Sé Patriarcal. Fui lá, no mesmo dia que fui, fiquei, para começar a ver o que era o serviço, o que estava, como era. E graças a Deus é lá que estou há 3 anos e que de facto é uma graça muito grande, porque em atividade nenhuma se consegue estar tão ligado e despender o tempo como eu, que entro na casa de Deus de manhã e saio de lá ao fim do dia. E acho graça que os meus amigos dizem-me assim: epá, mas como é que é possível? Um homem mexido corria o país todo e agora entras ali e estás ali. E estou ali porque... E às vezes saio para o almoço porque tem que ser. Porque de facto, depois de nós começarmos a sentir Jesus a sério, ter a certeza, porque Ele assim o quis, que Jesus está no sacrário, servirmos o altar é de facto qualquer coisa de belo. Nós por vezes fazemos juízos que dizem assim: epá, mas ele é assim, agora está assado e tal e coisa. Estão longe de imaginar ou sentir a graça que é trabalhar para Deus, trabalhar nas coisas de Deus. Com a grande vantagem de que por vezes sinto e vejo pessoas que entram na igreja muito aflitas e a experiência vai-me logo dizendo que ali há uma aflição. Quando vejo de facto alguém entrar com as mãos postas e olhar para o ar, vejo logo que há ali qualquer coisa. E por vezes Deus dá-me a graça de ir ter com as pessoas e perguntar-lhes: está a rezar? Estou, então isso está a rezar? Está a rezar para Deus, é bom. Porque é que procurou a igreja? Rezar, de facto, reza-se em qualquer lado. A igreja tem a grande vantagem de ter Jesus presente. E Jesus está no sacrário. E grande parte das pessoas perguntam-me: o que é o sacrário? Portanto, vejam o que é, de facto, o desconhecimento das coisas de Deus. Grande parte de pessoas já adultas, pessoas com alguma idade, que, quando lhes falo o sacrário, não sabem o que é o sacrário. Deus dá-me a graça de ter o gosto de lhes mostrar o que é o sacrário, que Jesus está ali presente, que foi Ele que disse que eu estarei convosco em todos os sacrários do mundo até ao fim dos tempos. Vós que estáis cansados e abatidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Por conseguinte, e depois dá muito prazer, muita satisfação, sentir que há pessoas que depois começam, de facto, a frequentar o sacrário e começam a sentir bem, a falar com Deus e a estar com Deus. Por conseguinte, são graças muito grandes que Deus nos dá, não só de crescer, mas ver crescer. Eu quando vejo, já me tem acontecido, eu moro em Sintra, trabalho em Lisboa, moro em Sintra, portanto mais perto da Ericeira concretamente. Trabalho em Lisboa e umas vezes apetece-me ir de carro, outras vezes apetece-me ir de comboio. E quando deixo o carro em Sintra e vou de comboio para Lisboa, incomoda-me profundamente olhar para aquelas pessoas todas e vai tudo com cara de funeral. Parece beber um vinagre de manhã, vai tudo com cara de azedos, coitados. Eu fico com muita pena de todas as pessoas que estão em meu redor. Parece que vai tudo mal com a vida, vai tudo mal com tudo e com todos. Quando há casos individuais que já tenho visto, pessoas ou que vão a chorar ou que vão com alguma coisa, graças a Deus tenho à vontade para me meter com elas.
E, em alguns casos, já tem resultado. Porque ali a falta, a carência que havia era de facto só Deus. Porque Deus é amor. Deus enche, preenche, dá-nos a paz, dá-nos o bem-estar, dá-nos tudo. E grande parte das vezes que essas pessoas estão mal, andam ali com uma revistazinha, ou com a Maria, ou com o Manel, ou andam ali a ler coisas que não é por ali que lá chegam. Não é verem a novela do dia anterior, em que só se vê confusão, mal-estar, maus tratos. Não é aí. Aconselho-vos de facto a quem sente de facto, parece que a vida não faz sentido, parece que não me sinto bem, parece que não estou bem. Falta de Deus, só e unicamente. Porque, de facto, quanto mais a gente vê cá adversidades, mais nos temos que agarrar a Jesus. E grande parte dos trabalhos, às vezes, permitem que, se está-se a trabalhar com as mãos, podemos estar a rezar, podemos estar a elevar o nosso pensamento a Jesus, a Maria. E aí posso-vos, de facto, dizer com experiência própria que começa o dia e acaba o dia e é um louvor, é de facto uma graça. Porque Deus, no fundo, é isso que quer. É que nós sejamos felizes, que nós nos sentimos bem. É para isso que fazemos parte de uma criação. A partir do momento em que somos batizados, não só somos criaturas, como passamos a ser filhos de Deus. Quando rezamos o Pai Nosso, estamos a rezar o Pai Nosso e é de facto nosso Pai. Porque passamos, pelo batismo, passamos de uma criatura a ser um filho de Deus. Portanto, ao sermos filhos de Deus, temos a proteção toda de Deus em como nosso Pai e Nossa Senhora em como nossa Mãe. Queremos mais? É impossível. Deus, Pai, que deu o seu Filho para a nossa salvação, por nós, vejam o amor infinito que Deus tem por todos nós. Deus, Pai, não podia fazer mais. O seu Filho muito amado deu para a nossa salvação. Portanto, tudo o que estava nas mãos de Deus, Ele o fez. Agora é só, de facto, seguirmos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, que é o nosso bem, a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Temos de fazer a nossa parte. Porque, de facto, só um bocadinho que já dão a palavra. Porque, de facto, vê-se muita gente em Fátima, graças a Deus. Uns assim, outros assado, uns até, infelizmente, com o boné para o lado, outros com o boné para a frente, Já foram a Fátima, já foi bom, muito bom, porque estão, de facto, numa terra sagrada. Então, e rezarmos o terço, que Nossa Senhora, às 6 vezes que esteve, sempre pediu, sempre repetiu: meus filhinhos, rezem o terço todos os dias. Portanto, é de facto o pedido muito forte de Nossa Senhora. E posso-vos dizer, acrescentar, que do primeiro exorcismo que eu participei a ajudar, talvez para que Nossa Senhora me mostrasse logo o seu poder sobre o mal nas nossas vidas, depois do padre ter rezado as orações todas, tudo e mais alguma coisa, quando viu que já estava cansado e que aquilo estava para durar, pediu a Nossa Senhora: Mãe Santíssima, olha esta tua filha que sofre há 20 anos. Mãe Santíssima, não a deixes sair daqui assim. E tanto pediu, e tanto rezou, e tanto implorou a Nossa Senhora pela libertação daquela irmã, que há 20 anos que sofria, que de facto Nossa Senhora veio, logicamente que eu não a vi, mas senti por a pessoa olhar, em segundos disse todos os nomes feios a Nossa Senhora, chamou tudo, no entanto, acabou por se ir abaixo e ficar liberta. Portanto, reparem o poder de Nossa Senhora sobre o mal.
Portanto, todos os que sentirem alguma coisa menos boa, insistam no terço. Porque Nossa Senhora, Nossa Mãe do Céu, ao insistir, meus filhinhos, rezem o terço todos os dias. Porque Nossa Senhora não disse, meus filhinhos, quando estiverem bem dispostos e lhes apeteça, rezem o terço. Não, não. Meus filhinhos, rezem o terço todos os dias. Porque se a sociedade está tão mal, a humanidade está tão mal, é por sermos filhos desobedientes. Portanto, filhos que não fazemos aquilo que a mãe quer. Todos nós somos filhos, temos os pais, e de facto a gente sabe, por vezes, quando a coisa em miúdos nos correu mal, foi porque fomos desobedientes. Mexemos no que não devia, fizemos o que não devia, e depois a coisa corre-nos mal. Fomos desobedientes. O mesmo está a acontecer com todos nós. Portanto, estamos aqui num ambiente que todos nós estamos a procurar a Deus e que já é muito bom. Mas formos assim para a rua e que a gente vá perguntar de facto quem reza o terço todos os dias. Dificilmente. Uns dizem que dá sono, outros dizem que aquilo é uma coisa que é sempre repetitiva. Pois eu neste momento já me sinto mal se não o rezar. É uma falta porque a gente quando acaba o terço sente de facto algo que não se explica, vive-se. Por isso, cada vez mais, todos nós temos que pensar naquilo que Deus e Nossa Senhora escolheu e quer para nós, que é a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz interior. Vejam que Portugal, de facto, temos uma situação socioeconómica debilitada, sem dúvida nenhuma. Mas vamos para aqueles países que são ricos e que têm ainda muito poder económico e a gente sabe que, inclusive, artistas, nomes muito conhecidos que se matam. Então, aquele vazio, aquele mal-estar, não tinha nada a ver com o dinheiro, ou dinheiro ou sem dinheiro. Portanto, há de facto coisas muito superiores ao dinheiro, à luta da vida. Porque isto é um exemplo muito forte. Nomes, artistas que têm fama, têm dinheiro, aparentemente não lhes faltava nada, faltava-lhes de facto o essencial, o amor, a paz interior. O acabar o dia e dizer, meu Deus, muito obrigado, mais um dia que eu vivi para ti, contigo, e estou cá para o que tu quiseres. Há outra coisa que também não nos podemos nunca esquecer, que é, ao fazermos o bem, tenho essa experiência diariamente, ao fazermos o bem, ao participarmos para que o outro se sinta bem, hão de experimentar. Quanto mais bem fazemos, melhor nos sentimos. Há pessoas, por vezes, que têm conhecimento disto ou daquilo, não sei o quê, e escondem e fecham, não sei o quê. É um erro, porque se nós, o conhecimento que Deus nos dá, as graças que Deus nos dá, se nós as pudermos participar, difundir cada vez mais, é bom para quem as recebe, mas também muito bom para nós. Porque amanhã, quando a gente viu aquele irmão mal encarado, com má cara, mal disposto, quando a gente o vê, o rosto a sorrir bem consigo mesmo, a gente fica muito satisfeito. É, de facto, uma graça que Deus nos dá, que quanto mais bem fazemos, mais nos apetece e parece que o conforto e o amor de Deus cada vez nos preenche mais. Porque vejamos, mais uma vez eu digo, que não somos donos de nada, inclusive do nosso corpo, porque o nosso corpo não o fizemos. Portanto, os nossos pais foram de facto instrumentos de Deus para nos fazerem. Portanto,
O nosso corpo também pertence à construção divina. Por isso, todos nós também tenhamos um certo cuidado com o nosso corpo. Ao furar, ao pintar, ao tal, etc., por aí fora, todas estas modas novas não agradam a Jesus. Porque inclusive estamos a furar e a pintar e a tracejar uma coisa que não é nossa. Não fomos nós que o compramos, não o fizemos, nós simplesmente o utilizamos enquanto cá andamos. Estava ali uma senhora que queria dizer qualquer coisa. Peço muito obrigado pelo tempo que disponibilizaram para me ouvir. É a primeira vez que falo em público, logicamente que o hábito não é grande. Agradeço-vos o tempo que disponibilizaram. Que Deus vos abençoe e que vos aumente muito na graça de Deus. E que este retiro seja, de facto... Obrigado. Que Deus vos abençoe.